Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje começaremos nosso estudo sobre os vertebrados, falando sobre os peixes. Os peixes representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Acredita-se que os peixes tenham surgido por volta de 500 milhões de anos atrás. Os peixes ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. Nesse grupo existem cerca de 24 mil espécies, das quais mais da metade vive em água salgada. O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro a até cerca de 18 metros. Provavelmente foram os primeiros vertebrados a surgir na Terra e eram pequenos, sem mandíbula, tinham coluna vertebral cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus corpos. Na evolução, houve uma série de adaptações que representam aos peixes melhores condições de sobrevivência e seu habitat. Não ter couraça pesada, ser nadadores velozes, ter mandíbulas e poder morder. Antes limitada a filtração de partículas nutritivas suspensas na água ou depositadas no fundo e sendo presas de alguns tipos de invertebrados, os peixes tornaram-se também eficientes predadores. Desde que surgiram, já ocupavam com sucesso os ambientes aquáticos salgado e doce e continuam assim até hoje. Os peixes apresentam várias características que favorecem o desempenho de suas atividades no ambiente em que vivem. Entre elas destacam-se corpo em formato hidrodinâmico, isto é, achatado lateralmente e alongado, o que favorece seu deslocamento na água. Presença de nadadeiras, estruturas de locomoção que, quanto à localização, podem ser peitorais, ventrais, dorsais, caudais e anais. Corpos geralmente recobertos por escamas lisas, cuja organização diminui o atrito com a água enquanto o animal se desloca. Além disso, a pele é dotada de glândulas produtoras de muco, o que também contribui para diminuir o atrito com a água. E uma musculatura do tronco segmentada, o que permite a realização de movimentos ondulatórios. Os peixes são animais ectotérmicos. Isso significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente. A temperatura do corpo dos peixes, em geral, mantém-se mais ou menos próxima à temperatura ambiental. A maioria dos peixes respira por meios de brânquias, também conhecidas como guelras. A água entra continuamente pela boca do peixe, banha as brânquias e sai pelas aberturas existentes em cada lado da cabeça. Nas brânquias, onde existem muitos vasos sanguíneos, o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue. Ao mesmo tempo, o gás carbônico que se forma no organismo do animal e que está no sangue passa para a água, sendo eliminado do corpo. O coração dos peixes tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, e por ele circula apenas sangue não oxigenado. Depois de passar pelo coração, o sangue não oxigenado vai para uma artéria e daí para as brânquias, onde recebe gás oxigênio. A partir desse sangue, agora oxigenado, é distribuído para todos os órgãos do corpo do animal.
Alguns peixes são herbívoros, alimentando-se principalmente de algas. Outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos. Nas zonas abissais, os grandes abismos oceânicos, que não têm luz, onde os seres fotossintetizantes não sobrevivem, há muitos peixes detritívoros, que se alimentam de restos orgânicos oriundos da superfície iluminada, e também peixes carnívoros. O sistema digestório dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além de glândulas anexas como o fígado e o pâncreas. Os peixes têm vários órgãos dos sentidos, como a bolsa olfatória, que são formadas por células localizadas nas narinas e associadas à percepção de cheiros das substâncias dissolvidas na água. O sentido do olfato dos peixes é geralmente muito aguçado. O tubarão, por exemplo, pode farejar sangue fresco a dezenas de metros de distância. Os olhos, que permitem formar imagens nítidas a curta distância, a distâncias maiores percebem apenas objetos em movimento na superfície da água. Alguns peixes têm percepção de cores e outros não. Os tubarões e raias, por exemplo, não distinguem cores. Os olhos são geralmente grandes e não possuem pálpebras, nem glândulas lacrimais. E tem a linha lateral, que é formada por uma fileira de poros situadas em cada lado do corpo, com ramificações na cabeça. Os poros comunicam-se com um canal localizado sobre as escamas, no qual existem células sensoriais. Por meio das células sensoriais, o peixe percebe as diferenças de pressão da água, que aumenta gradativamente com a profundidade. Percebe também correntes e vibrações na água, detectando a presença de uma presa, de um predador ou de movimentos de outros peixes que estão nadando ao seu lado, o que é muito importante para as viagens em cardumes. Percebe ainda a direção dos movimentos da água, o que facilita sua locomoção na escuridão ou em águas turvas. Existem duas classes de peixes: a classe dos condrictes, do grego kondros, que é a cartilagem, e ictis, que é peixe, ou peixes cartilaginosos, e a classe dos osteíctes, do grego osteon, osso, e peixes ósseos. Os peixes ósseos são os mais abundantes em número de espécies conhecidas, representando cerca de 95% do total dessas espécies. Existem várias diferenças entre os peixes cartilaginosos e os ossos, como veremos a seguir. Os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, vivem principalmente em água salgada, mas algumas espécies de raias vivem em água doce. Entre as características dos peixes cartilaginosos, podemos considerar o esqueleto cartilaginoso e relativamente leve, a presença de 5 pares de fendas branquiais e um orifício chamado espiráculo, por onde entra a água e banha as brânquias. A boca é localizada ventralmente e o intestino terminando em uma espécie de bolsa chamada cloaca. Nela convergem os dutos finais do sistema digestório, urinário
e genital. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é geralmente interna. O macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. O desenvolvimento é direto. Os ovos dão origem a filhotes que já nascem com o aspecto geral de um adulto, apenas menores. Os peixes ósseos são abundantes tanto na água salgada, como as tainhas, os robalos, os cavalos marinhos, como em água doce, os lambaris, os dourados, os pintados, os pacus. Como características dos peixes ósseos, nós temos o esqueleto predominantemente ósseo, presença de 4 pares de fendas branquiais e ausência de espiráculo, brânquias protegidas por uma estrutura denominada opérculo, boca localizada na região anterior e o intestino terminado no ânus, não há cloaca. Presença em muitas espécies de uma vesícula armazenadora de gases, chamada bexiga natatória ou vesícula gasosa. Ausente nos peixes cartilaginosos, a bexiga natatória pode aumentar e diminuir de volume de acordo com a profundidade em que o peixe se encontra, favorecendo assim a flutuação, e com isso permite ao animal economizar energia, já que ele pode permanecer mais ou menos estável numa determinada profundidade, sem que para isso necessite de grande esforço muscular para a natação. A maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa. A fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, forma-se o zigoto. Em muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com larvas. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui sempre que tiverem dúvidas. Nos vemos em breve.